Você já se sentiu descartável? Como se depois de certa idade a sociedade decretasse que sua história já deu o que tinha que dar. Pois é. Ela também. Depois dos 50, achou que já tinha vivido tudo. Filhos criados, casamento desfeito, corpo mudado, sonhos engavetados. Mas o que ninguém viu foi o abismo que se abriu quando ela perdeu tudo. Trabalho, casa, apoio, autoestima. Foi invisibilizada, desacreditada, deixada de lado. E ali, na dor mais crua, algo se acendeu. A decisão de recomeçar. Mas não foi um recomeço de novela. Foi na raça, no choro contido, na fé cambaleante. Entre contas atrasadas e noites sem dormir, ela descobriu uma força que nem sabia que existia. Uma força feminina que vem das entranhas. Uma coragem que não grita, mas persiste. E é essa história, real, crua, inspiradora, que você vai conhecer aqui. Uma mulher comum, com dores como as suas, que decidiu renascer quando todos esperavam que ela apenas sobrevivesse. Prepare-se para rever o que você pensa sobre idade, fracasso e recomeço. Porque essa história não é só dela, é de todas nós. Mulheres que cansaram de se diminuir, que estão feridas, mas não quebradas. Mulheres que aprenderam que perder tudo pode ser o início de tudo. E se você está aí, em silêncio, sentindo que ninguém te vê, talvez essa história seja o sinal que você tanto esperava. Ela nem sempre foi forte. Aliás, teve dias em que mal conseguia levantar da cama, sufocada por uma dor emocional que ninguém via. Era como se a alma estivesse cheia de feridas invisíveis, abertas demais para serem ignoradas e profundas demais para explicar. Entre o silêncio do quarto e o peso da rotina, ela tentava esconder a tristeza por trás de um sorriso automático. Como muitas mulheres, aprendeu a ser tudo para todos, mas se perdeu no meio do caminho. A maternidade solo a engoliu, o abandono a machucou, e a rejeição se tornou um fantasma que a acompanhava em silêncio. Ela se olhava no espelho e não reconhecia mais quem era. Por fora, parecia firme, mas por dentro era um emaranhado de dúvidas, cansaço e uma constante sensação de não ser suficiente. Quantas vezes ela desejou sumir por alguns dias só para poder respirar? A autoestima estava em ruínas, construída em cima de validações que nunca chegaram. Ela viveu anos no modo sobrevivência, colocando os outros em primeiro lugar, esquecendo de si. Já não lembrava da última vez que se escutou com ternura, que se tocou com afeto. As dores da alma foram se acumulando como caixas esquecidas em um sótão. E mesmo assim ela seguia, porque a vida não esperava. E ninguém percebia seu esgotamento. Havia dias em que o simples barulho da louça era o suficiente para fazê-la desabar. Porque o problema não era a louça, nem o trabalho, nem as crianças, gritando. Era o acúmulo de tudo. Era o peso de uma vida que não parecia mais dela. E ainda assim, ela sorria nas fotos, respondia, "Tá tudo bem", e dizia que era forte. Mas quem é que aguenta ser forte o tempo todo? Ela sentia a falta de colo, de um olhar que dissesse, "Eu te vejo", de alguém que a reconhecesse além das funções que exerce. Quantas vezes você já se sentiu assim também? As feridas não eram recentes. Vieram da infância, de uma adolescência marcada por críticas e de relacionamentos que só reforçavam a ideia de que ela não era boa o bastante. Sempre tentando provar seu valor, mendigando amor, aceitando migalhas. E o tempo foi passando, levando com ele seus sonhos mais genuínos. Ela acreditava que fé era só coisa de igreja, até perceber que era aquilo que a fazia continuar, mesmo sem entender como. A fé que restava era pequena, mas era viva. E isso, mesmo que ela não soubesse ainda, seria sua força de recomeço. Teve uma noite em que ela chorou baixinho no banheiro, com medo de acordar os filhos. A dor era tanta que parecia física. Mas ali, no meio daquele choro silencioso, algo mudou. Não foi um milagre, nem uma luz do céu. Foi só uma pequena decisão. A de não se abandonar mais.
Ela não sabia como faria, nem por onde começaria, mas percebeu que precisava escolher a si mesma, nem que fosse por um fio de esperança. E essa decisão silenciosa foi o começo de um renascimento. Ainda não havia força, mas havia vontade. E vontade já é o primeiro passo da superação. Ela começou a prestar atenção nos pequenos sinais. Um livro que apareceu do nada. Uma mensagem que tocou fundo. Um convite para olhar para si com mais cuidado. Foi aí que o autocuidado deixou de ser luxo e virou sobrevivência. Pequenas atitudes como tomar um banho mais demorado, escrever seus sentimentos, dizer não sem culpa. Detalhes que antes pareciam bobos, mas que agora eram sua forma de reconstruir a si mesma. Porque a mulher ferida que ela era merecia essa chance. E aos poucos, entre tropeços e lágrimas, ela começou a se reencontrar. É claro que teve recaídas. Teve dias em que pensou em desistir de novo. Mas agora ela sabia. A dor não era sinal de fraqueza. Era sinal de que ela estava sentindo. E sentir era parte do processo. Ela aprendeu a abraçar sua vulnerabilidade, a enxergar beleza até nos dias cinzentos. A resiliência não veio pronta. Ela foi sendo construída com cada sim que ela dava para si mesma. E a cada passo, por menor que fosse, ela se tornava mais inteira. O empoderamento não veio de fora. Nasceu no instante em que ela se permitiu ser quem era, sem pedir desculpas. E assim, sem pressa, sem manual, ela começou seu recomeço. Não era fácil, mas agora ela sabia que não estava sozinha. Outras mulheres também estavam nesse caminho. A dor emocional ainda dava as caras, mas agora ela sabia lidar. O que antes era só sobrevivência, virou escolha de vida. E mesmo com medo ela seguia, porque no fundo sentia que algo novo estava nascendo. E mal sabia ela, o que viria a seguir a surpreenderia de forma ainda mais profunda. Quando ela começou a olhar para si com mais carinho, vieram os primeiros embates internos. Parecia estranho, até desconfortável se colocar em primeiro lugar. Ela foi ensinada a servir, a cuidar, a se doar. Nunca ninguém disse que ela também merecia cuidado. O autocuidado veio como um ato de rebeldia amorosa. Passou a dizer não onde antes cedia sem pensar. E aos poucos, foi percebendo o quanto isso incomodava quem sempre se acostumou a vê-la se anulando. Foi nesse processo que ela enfrentou um dos maiores desafios: quebrar padrões. Padrões familiares, sociais, emocionais. O ciclo de relacionamentos abusivos, as amizades interesseiras, o trabalho que sugava tudo e não devolvia nada. Tudo começou a ser revisto. Ela entendeu que romper não era ingratidão, era libertação. Começou a dar adeus a tudo que lhe roubava a paz. Sentiu medo, claro. Mas não dá para florescer onde a alma está sufocada. E ela queria florescer, mesmo em meio aos escombros. As cobranças vinham de todos os lados. Você mudou, diziam. Como se mudar fosse pecado. Como se não fosse um direito e uma necessidade. Ela chorou sozinha muitas vezes, se perguntando se estava enlouquecendo. Mas no fundo sabia, estava apenas despertando. A mulher que sempre agradou, que sempre aceitou, agora exigia respeito. Foi aí que a força feminina brotou com mais intensidade. Não como grito, mas como presença. Uma mulher que se conhece impõe limites com o olhar. Ela entendeu que recomeçar não era recomeçar de qualquer jeito, era fazer diferente. Então passou a se perguntar o tempo todo: isso me faz bem? Começou a observar o que alimentava sua alma e o que a drenava. Foi tirando da rotina o que não era sagrado, o que não era leve, o que não era verdadeiro. A fé se tornava aliada, mesmo sem muitos rituais. Era mais um sentir, um confiar, uma certeza silenciosa de que tudo estava se encaixando, mesmo quando parecia bagunça. Ela começou a cultivar pequenos rituais de autocuidado. Velas acesas no fim do dia, banhos demorados com sal grosso e lavanda. Escrever cartas para si mesma, com palavras de encorajamento. Isso parecia pequeno para o mundo lá, fora, mas para ela era imenso.
Era como regar uma flor que por anos esteve esquecida. A ferida da rejeição ainda ardia às vezes, mas agora ela tinha ferramentas para cuidar dela. E o que antes era dor, começava a virar sabedoria. O mais difícil era lidar com a culpa. Culpa por se escolher. Culpa por não atender de imediato. Culpa por não ser a mulher perfeita. Mas ela foi aprendendo que a perfeição é uma prisão. E que ser verdadeira era mais valioso que ser impecável. Aceitar suas falhas, rir dos próprios erros, pedir ajuda, isso virou parte do processo. Ela entendeu que resiliência não era resistir, mas adaptar-se, renascer, reconstruir. Cada pedaço que parecia quebrado agora era parte de uma nova escultura. Ela se cercou de outras mulheres, mulheres como ela, cansadas, feridas, mas determinadas. Criaram laços, dividiram histórias, trocaram conselhos, juntas, ressignificaram a ideia de força. Não era sobre dar conta de tudo, era sobre dar conta de si. E nessa partilha, encontrou colo. Percebeu que não era fraca por precisar de apoio. Era humana. E a humanidade feminina é feita de encontros, de escuta, de presença. Isso lhe deu ânimo para seguir. Ainda havia muito a ser curado, muitas memórias para revisitar, muitas crenças para quebrar. Mas agora ela tinha ferramentas, e principalmente tinha coragem. A coragem de quem já andou no vale e sabe que a subida é possível. Ela olhava para trás e quase não se reconhecia. E isso era bom. Era sinal de evolução, de renascimento. E mal sabia ela, o que viria a seguir exigiria ainda mais entrega. Foi quando ela pensou que já tinha vencido os maiores gigantes que a vida resolveu testar seu novo alicerce. Vieram perdas inesperadas, amizades que se desfizeram, pessoas que se afastaram sem explicação, oportunidades que evaporaram do nada. A dor voltou a apertar o peito. Mas desta vez, algo era diferente. Ela sabia que sobreviveria. Não porque era invencível, mas porque aprendeu a se acolher. Entendeu que luto não é só sobre morte, é sobre deixar ir. Ela chorou, sim. Se permitiu sentir, sem se censurar. Passou dias em silêncio, escutando a alma. Questionou sua fé, sua força, suas decisões, mas não desistiu. Porque agora, ela tinha raízes. E quem tem raízes, mesmo que o vento balance, não se quebra fácil. Ela aprendeu que recomeçar às vezes dói mais que começar. Porque há lembranças, saudade e até arrependimentos, mas também há sabedoria. E ela estava disposta a recomeçar quantas vezes fosse preciso. Nesse novo processo, a solidão bateu. Aquela solidão que só quem já perdeu tudo conhece. Não era a ausência de gente, era a ausência de pertencimento. Ela se via no espelho e perguntava: quem sou agora? E nesse lugar de vazio, começou a reconstruir a identidade. Não mais baseada em cargos, papéis ou títulos, mas baseada na essência. Uma mulher que carrega em si histórias, quedas, fé, cicatrizes e sonhos. E que, mesmo machucada, não desistiu de se encontrar. Ela mergulhou em si. Leu livros, fez terapia, caminhou sozinha no parque. Começou a dizer para si mesma: tá tudo bem ainda não estar bem. Porque cura tem tempo, e cada mulher tem o seu. Não há fórmula, há presença. E presença é a ponte entre o caos e a transformação. Foi nesse espaço que ela descobriu sua espiritualidade real. Não a de dogmas, mas a da conexão interior. Algo sagrado que a chamava para dentro e que acalmava seus dias difíceis. As dores da alma ainda surgiam, às vezes em forma de ansiedade, outras de insônia. Mas agora ela escutava os sinais, não se julgava, não se culpava, se acolhia. Isso foi libertador, porque enquanto antes ela se cobrava para estar sempre forte, agora ela entendia que vulnerabilidade era sua força. A resiliência estava ali, firme. Não como escudo, mas como raiz. Cada noite difícil era atravessada com mais fé, com mais verdade e com mais amor por si mesma. Ela começou a resgatar antigos sonhos,
aqueles que deixou de lado por causa do medo, dos filhos, dos outros. Voltou a escrever, voltou a dançar, voltou a se permitir. Descobriu que recomeçar não era só curar a dor, era também voltar a se alegrar, redescobrir prazeres simples, sentar no sol, ouvir música antiga, vestir algo que a fizesse sorrir. Pequenas alegrias que, juntas, formavam um novo caminho, um caminho de renascimento. Aos poucos a vida foi respondendo. Novas portas se abriram, novos encontros chegaram, e o que antes parecia fim, agora parecia só o começo. Ela entendeu que a vida não volta atrás, mas pode ser reinventada. A dor não some de vez, mas ela aprende a dançar com ela. E nessa dança reencontrou o sentido. Já não precisava mais provar nada a ninguém. Agora vivia por si. E esse novo capítulo, estava só começando, porque o que viria a seguir mexeria ainda mais fundo com sua alma. Um dia, ela acordou e sentiu algo diferente. Não era euforia, nem tristeza. Era um silêncio calmo, como se a alma estivesse em paz pela primeira vez em muito tempo. Era como se, depois da tempestade, finalmente, viesse a brisa, e naquele silêncio ela percebeu. Não precisava mais provar nada. Sua força não estava em fazer tudo, mas em continuar, mesmo quando tudo dizia para parar. Ela agora andava com fé, não no que via, mas no que sentia. Começou a se permitir viver mais leve. Não queria mais os pesos que não eram seus. Desaprendeu o papel da mártir e assumiu o da protagonista. Foi libertador perceber que não precisava carregar o mundo nas costas, que o não era sagrado, que o descanso era revolucionário. Ela parou de se justificar por tudo, e isso, por si só, já foi um grande ato de empoderamento. A força feminina se manifestava agora como maturidade emocional. Ela começou a inspirar outras mulheres. Sem perceber, sua história se tornava farol para quem ainda estava na escuridão. Mulheres mais novas a procuravam, em busca de conselhos. Outras, mais velhas, se surpreendiam com sua lucidez. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha uma coisa preciosa: presença. Escutava com o coração, falava com a alma. E isso fazia toda a diferença. Porque no fim, o que cura mesmo é a conexão verdadeira. Houve um momento em que ela decidiu criar algo seu. Um projeto, uma marca, um espaço. Algo que carregasse sua essência. Porque agora ela sabia. Seu propósito estava ligado à sua dor. Era através dela que sua missão ganhava forma. E não precisava ser grandioso aos olhos do mundo. Bastava ser verdadeiro. Começou a escrever, a gravar vídeos, a compartilhar experiências. E o que era intimidade virou cura coletiva. Transformou vulnerabilidade em ponte. Ela se tornou guardiã de sua própria história. Não mais vítima das circunstâncias, mas autora de novos capítulos. Não apagou o passado. Abraçou. Compreendeu que tudo o que viveu a trouxe até ali. A mulher rejeitada, a mãe solo, a amiga traída, a filha negligenciada. Todas elas ainda existiam, mas agora estavam unidas dentro dela, como partes sagradas, de um mesmo ser. A alma estava mais inteira, e isso a fazia caminhar com dignidade. Ainda havia dias nublados, mas ela não se desesperava mais. Sabia que faziam parte da caminhada. Agora, quando caía, não se julgava. Apenas respirava, se acolhia, se levantava. Sabia que o caminho não era linear, que a vida não era sobre vencer sempre, mas sobre não desistir de si. E isso ela já tinha decidido. Não abriria mais mão de si mesma. Nem por amor, nem por medo, nem por costume. Ela era sua própria prioridade agora. Houve também novos amores. Mas agora ela escolhia diferente. Não aceitava mais migalhas. Não, se contentava com pouco. Seu coração estava mais exigente, não por orgulho, mas por amor próprio. Sabia que o amor verdadeiro começa dentro. E que antes de ser escolhida por alguém,
Ela já havia se escolhido. Isso mudou tudo. Ela não queria mais ser salva. Queria somar. E quem não somasse, não ficava. Era simples e libertador. E assim, com os pés no chão e os olhos na fé, ela continuava. Sabia que a jornada era longa, que outros desafios viriam, mas também sabia que agora era outra mulher. Uma mulher que se reconhecia no espelho, que sabia o valor das suas cicatrizes, que carregava consigo uma certeza tranquila. Tudo o que ela viveu a preparou para o que estava por vir. Foi então que a vida lhe trouxe algo inesperado. A chance de cuidar de outras mulheres, não como missão formal, mas como consequência natural de sua caminhada. Começou a receber mensagens, pedidos de ajuda, desabafos. E ali, naquele movimento de escuta, ela entendeu. Seu caminho de dor tinha virado estrada para outras passarem. Era sobre empatia, sobre acolher, sobre ser abrigo para quem ainda não encontrou chão. Ela criou rodas de conversa. Pequenas reuniões, chá quente na mesa, palavras doces, lágrimas sinceras. Era incrível ver como tantas mulheres se sentiam sozinhas e como, em minutos, se reconheciam umas nas outras. Não havia julgamentos. Havia presença. Era como um templo feminino. Um espaço seguro onde cada história era honrada. E ali, ela viu que o poder de cura está na partilha. Quando uma mulher se levanta, outras se levantam com ela. Não queria fama nem palco. Queria propósito. Seu foco era a verdade. E foi assim que ela construiu algo sólido. Sua voz carregava a história. Suas palavras tinham peso, não por técnica, mas por vivência. Quando falava sobre dor emocional, falava com quem sentiu na pele. Quando falava de superação, falava com quem atravessou noites escuras. Quando falava de fé, era porque já andou sem chão. E isso tocava, isso transformava. Começou a ensinar outras mulheres a fazerem o mesmo, a escutarem suas dores, a respeitarem seus limites, a resgatarem seus sonhos. Era um movimento de renascimento coletivo. A força feminina se multiplicando em cada gesto, em cada história. E ali ela entendeu. Não estava apenas reconstruindo sua vida, estava ajudando a reconstruir um legado. Um novo modelo de mulher, não mais submissa nem sobrecarregada, mas livre, inteira, consciente de seu valor. Algumas pessoas se incomodaram. Diziam que ela estava diferente demais, que estava rebelde, intensa, espiritualizada. Ela apenas sorria, porque sabia que não era rebeldia, era libertação. E que não era intensidade, era verdade. A fé que antes era quase um sussurro, agora era firme. Ela não precisava convencer ninguém, apenas viver. E isso era o maior testemunho que poderia dar. Sua vida falava por si. Ela sabia que não era heroína, que ainda errava, ainda chorava, ainda sentia medo. Mas agora lidava com isso com compaixão. Aprendeu a não se abandonar nos dias difíceis. E ensinava outras mulheres a fazerem o mesmo. Seja abrigo para si mesma, ela dizia. Seja sua melhor companhia. Porque a verdadeira revolução começa no coração da mulher. Quando ela se ama, ela muda o mundo à sua volta. E ela estava mudando. Todos os dias. Não havia fórmula nem atalhos. Havia escolhas diárias, escolhas conscientes. Alimentar a alma. Se cercar de quem soma. Dizer não com firmeza e sim com alegria. Ela não romantizava a dor, mas reconhecia sua potência. E isso a fazia caminhar com propósito, porque agora ela sabia. Cada queda a preparou para ser ponte. E ela queria ser ponte, para que outras pudessem atravessar, e ainda viria algo que ela não imaginava. Um novo começo. Depois dos 50. Um recomeço que mudaria tudo. Ela tinha passado dos 50 quando tudo desmoronou de novo. Mas dessa vez foi diferente. Porque agora ela tinha consciência, tinha fé, tinha história. Perdeu o emprego, o aluguel atrasou, algumas amizades sumiram. Era como um segundo terremoto, mas o chão dentro dela estava mais firme. Doeu? Muito.
Mas havia uma certeza silenciosa. Eu já sobrevivi antes. Eu vou de novo. E essa fé era seu colchão nos dias de queda. Foi nessa fase que ela precisou resgatar a coragem adormecida. Recolheu forças de lugares que nem sabia que existiam. Começou a vender o que sabia fazer. Doces, artesanato, consultorias, escrita. O que tinha nas mãos ela usava. Não esperava mais ser descoberta. Ela se descobriu. E isso a fez caminhar. A vergonha deu lugar à criatividade. O medo virou motivação. Ela transformava escassez em oportunidade. Resiliência era seu sobrenome. Redescobriu que a fé não é apenas sobre orações, mas sobre ação. Passava as manhãs buscando saídas e as noites agradecendo pelo pouco que tinha. Reaprendeu o valor do essencial. Um café quente, um banho demorado, um abraço sincero. A alma dela já não queria mais luxo, queria paz. E essa paz, mesmo entre as contas atrasadas, vinha. Porque onde há presença e fé, há esperança. E isso ninguém podia tirar dela. Foi nessa travessia que ela reencontrou sua essência mais crua. Sem máscaras, sem vaidade. Ela era mulher, guerreira, ferida, mas viva. Começou a compartilhar nas redes sua rotina, suas dores, suas descobertas. E logo outras mulheres começaram a responder: "Você me representa." Obrigada por sua coragem. Ela, que achou que estava fracassando, percebeu que estava florescendo, de outro jeito, em outro tempo. Começou a trabalhar com o que amava, não mais para sobreviver, mas para servir. Ajudava outras mulheres a reconstruírem suas vidas também. Virou mentora, conselheira, referência. Não porque sabia tudo, mas porque já tinha vivido o bastante para falar com verdade. Ela se tornou farol, mesmo com cicatrizes, ou talvez justamente por tê-las. Porque cicatriz é sinal de quem passou e venceu. As relações mudaram também. Passou a escolher com mais sabedoria. Pessoas que vibravam na mesma frequência, que a elevavam, que não a diminuíam. Não tinha mais tempo para jogos emocionais, manipulações, dependência. A mulher que renasceu depois dos 50 não aceitava menos que o real. E o real, às vezes, era simples. Alguém que a olhasse nos olhos e dissesse: "Estou aqui." Alguém que não fugisse diante da dor. Ela aprendeu a viver com gratidão, a acordar e dizer: "Obrigada, Deus, por mais um dia." Mesmo sem respostas, mesmo com desafios, porque a fé dela agora era madura. Já não precisava ver para crer. Ela simplesmente sabia, tudo estava se alinhando, e com essa certeza no peito seguiu caminhando. Mais forte, mais serena, mais dela. E no fundo, sentia. Algo ainda maior estava chegando. E chegou. Chegou de forma sutil, como tudo que é divino. Um novo amor, um novo projeto, uma nova casa. Nada como ela imaginava, mas exatamente como precisava. Foi como se o universo tivesse esperado ela se alinhar por dentro para então entregar o que era dela. E ela soube reconhecer, não pela aparência, nem pelo brilho, mas pela paz. Era um recomeço com cheiro de verdade, um capítulo novo, escrito com alma e consciência. Esse amor não veio para resgatá-la, veio para somar. Não era paixão avassaladora, era presença tranquila. Um companheiro que respeitava seus silêncios, celebrava suas conquistas e não temia sua força. Pela primeira vez ela amava sem se apagar. Não tinha medo de dizer o que sentia, nem receio de perder. Porque agora sabia, quem é inteiro não aceita metades. Era amor, mas também era escolha. E ela escolhia a si todos os dias. O novo projeto nasceu do ventre da dor, mas foi parido com propósito. Um espaço para mulheres recomeçarem. Oficinas, escutas, cursos, encontros. Ela criou o que nunca teve. E ali, reencontrou seu lugar no mundo. Era como se cada mulher que chegasse trouxesse um pedaço dela mesma.
E ao ajudar outras a curarem suas feridas da alma, ela também seguia curando as suas. Era uma troca sagrada. Empoderamento vivo. Fé em forma de ação. A nova casa era simples, mas cheia de significado. Plantou flores na janela, pendurou fotos nas paredes, acendeu velas com oração. Era seu templo, um espaço de autocuidado. E ali, aprendeu a valorizar o hoje. A tomar café devagar, a ouvir música enquanto cozinhava, a agradecer até pelas pequenas coisas. A vida tinha deixado de ser uma corrida. Agora era contemplação. Existir já era suficiente. E isso era milagre. Sua espiritualidade também floresceu. Começou a orar diferente, a meditar, a conversar com Deus como quem conversa com uma amiga íntima. Já não seguia dogmas, seguia a verdade do coração. E essa conexão profunda a sustentava nos dias difíceis. Não era mais uma mulher que apenas sobrevive. Era uma mulher que vive com intenção, com alma. E isso era a sua maior forma de resistência. Ela não precisava mais de palmas, nem de validação externa. Seu valor já estava gravado dentro. Sabia quem era, sabia o que carregava, e isso a deixava livre. Livre do medo de errar. Livre da necessidade de agradar. Livre da culpa por se priorizar. Era como se tivesse quebrado o último grilhão invisível. E agora, com asas firmes, voava por caminhos que antes pareciam impossíveis. As outras mulheres sentiam essa mudança. Não era algo que ela dizia, era algo que emanava. Sua presença curava. Sua história inspirava. Sua fé contagiava. E isso a lembrava todos os dias que a missão não tinha acabado, que ainda havia muito a ser feito, muitas mulheres a serem despertadas, e ela estava pronta, de alma limpa, coração aberto e olhos cheios de esperança. Agora ela olhava para trás com ternura, não para se lamentar, mas para honrar sua própria travessia. Cada dor emocional, cada queda, cada noite em claro, tudo tinha um porquê. Ela entendia que suas cicatrizes eram mapas, e que as feridas da alma que antes escondia com vergonha, hoje carregava com dignidade. Não para exibir, mas para lembrar. Eu passei por isso e sobrevivi. E isso, por si só, já era uma vitória. Ela aprendeu a celebrar o simples. Um domingo de sol, uma ligação inesperada, uma manhã sem ansiedade. Esses pequenos momentos se tornaram grandes alegrias. Já não buscava aplausos nem grandes feitos, buscava presença. E ali, no meio do comum, encontrou o extraordinário. O recomeço já não era uma meta distante, era um movimento contínuo. Todo dia era um novo começo. Toda escolha era uma chance de renascer. Sua autoestima, antes frágil, agora era enraizada. Já não pedia permissão para existir. Já não se escondia para caber nos espaços dos outros. Ela ocupava seu lugar. Sabia o valor de um não. Sabia a força de um sim dito com verdade. E quando se olhava no espelho, via mais do que rugas ou histórias. Via a mulher que sobreviveu a tudo, e ainda assim escolheu amar, acolher, construir. Via beleza onde antes só via dor. Começou a sonhar de novo. Mas agora, com os pés no chão e o coração livre, não se tratava mais de grandes conquistas, e sim de viver com inteireza. De fazer o que ama, estar com quem soma, sentir prazer nas pequenas coisas. Queria escrever um livro, viajar sozinha, abrir uma cafeteria ou simplesmente plantar uma árvore. Não importava o tamanho do sonho, importava a liberdade de sonhar. A relação com o corpo também mudou. Já não era mais guerra, era pacto, de cuidado. Aprendeu a escutar os sinais, a respeitar os limites, a se nutrir com amor. Parou de se punir por não estar no padrão. O padrão agora era se sentir bem. Autocuidado virou ritual sagrado. Banhos demorados, cremes com aroma suave, silêncio para ouvir a si mesma. Seu corpo era casa, não campo de batalha. E quanto à fé? Essa agora era chão firme.
Já não era sobre respostas, mas sobre presença. Sentia Deus nos detalhes. No cheiro do bolo assando, no vento que batia no rosto, no abraço da neta. A fé que nasceu da dor agora florescia na paz. Ela sabia. Nunca esteve sozinha. Mesmo nos dias mais escuros foi guiada. E hoje podia ver com clareza. Tudo colaborou para que se tornasse quem nasceu para ser. Ela não negava o passado, mas agora o via com olhos mais amorosos. Sabia que, se não fosse por cada perda, não teria descoberto a própria força. Se não fosse por cada abandono, não teria se reencontrado. E se não fosse por cada recomeço, não teria renascido tantas vezes. A vida não foi fácil, mas foi sagrada, porque lapidou nela algo que o tempo não apaga, coragem. E assim, depois dos 50, ela perdeu tudo e começou do zero. Mas com alma plena, fé viva e força feminina pulsando no peito, ela já sabia. O melhor ainda estava por vir. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre a sua alma. Talvez, enquanto lia essa história, tenha se visto em pedaços dela. Talvez tenha lembrado de dores antigas, de feridas ainda abertas, ou de sonhos que adormeceu para dar conta da vida. E tudo bem. A verdade é que ser mulher nesse mundo exige uma força que nem sempre nos ensinaram a reconhecer. Mas você tem. Está aí dentro, latente, viva, pronta para renascer, agora. O que você vai fazer com tudo isso que sentiu? Vai continuar esperando a validação do outro? Vai seguir carregando culpas que não são suas? Ou vai escolher, mesmo com medo, dar um passo na direção do seu recomeço? A vida não vai esperar que você esteja pronta. Ela só quer que você esteja disposta. Disposta a se acolher, a se priorizar, a dizer basta quando for preciso. Disposta a dizer sim para si mesma. Quero te convidar a aplicar o que leu. Não como quem muda tudo de uma vez, mas como quem começa com um gesto pequeno. Um banho mais demorado, uma oração sincera, uma conversa difícil, uma decisão adiada. O recomeço começa com um movimento. E cada movimento, por menor que pareça, é um ato de empoderamento. Você merece mais do que apenas sobreviver. Você nasceu para florescer.